A lei que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e particulares do estado de São Paulo foi sancionada e entra em vigor a partir do próximo ano letivo. O estado é o primeiro do país a adotar medidas de uso mais consciente de dispositivos eletrônicos no ambiente escolar. Tablets, relógios inteligentes e dispositivos similares também foram proibidos, hein? O uso desses aparelhos ainda será permitido para fins pedagógicos e quando houver necessidade de auxílio tecnológico para alunos com deficiência. Para falar mais sobre isso, a gente faz conexão agora com Rafael Parente, que é PhD em Educação e pesquisador na Universidade Federal de Alagoas. Boa tarde, Rafael. Seja muito bem-vindo sempre ao Conexão Record News. Dito isso tudo, quais são os principais desafios daqui para frente, hein? Boa tarde, Kelly. É sempre um prazer participar do seu programa e a gente tem uma série de desafios daqui para frente. Primeiro, a gente precisa lembrar que a implementação dessa lei não vai ser fácil, em especial quando a gente pensa na infraestrutura média da nossa escola pública. É de responsabilidade das escolas públicas e particulares guardar esses aparelhos, todos os aparelhos celulares, se são esses relógios tecnológicos que têm acesso à internet, ou se são tablets. A escola vai precisar ter um local adequado para guardar esses equipamentos e vai ficar responsável por esses aparelhos todos guardados. Isso em si já cria uma complexidade para a instituição escolar. Além disso, você tem um problema de que as escolas também terão de criar canais de comunicação das crianças e jovens com os seus familiares. Por que esse é um problema? Porque os pais se acostumaram a se comunicar com os estudantes por meio dos seus celulares e muitos pais não abrem mão desse canal de comunicação. Anteriormente, as escolas não precisavam se preocupar com isso. Agora, imagina você, Kelly, como é que as escolas vão fazer a partir de agora para ter um canal de comunicação sempre que os pais, ou os avós, ou os familiares quiserem falar com os estudantes durante o momento em que eles passam. Lembrando que a gente tem cada vez mais, a gente tem um número cada vez maior de escolas que funcionam em tempo integral e a tendência é só aumentar, né? Quem sabe um dia a gente vai ter todas as escolas brasileiras funcionando aí num período de 7 ou 8 horas, praticamente o dia todo na escola. E por fim, a gente precisa lembrar que a proibição não resolve o problema. É uma crise sim, o uso excessivo e o uso feito de forma errada, de forma não crítica, não consciente, abusivo, né, das redes sociais, das tecnologias, causou uma série de problemas, não só para as crianças e jovens, mas para nós também, relacionada à perda de foco, perda cognitiva, diminuição da concentração, a gente aprende menos e a questões de saúde mental, então aumento de depressão, aumento de crises de ansiedade, de pânico e etc. Então, essa proibição, ela é uma medida urgente e é importante, mas as crianças e os jovens vão continuar fazendo essa utilização fora. Então, se a gente não entra com o que a gente chama de letramento midiático e letramento algoritmo, que é justamente ensinar a fazer o melhor uso desses aparelhos e também se autorregular para entender que eu usei já bastante, agora eu vou sair e eu vou me desligar e eu preciso ter um tempo aqui no mundo presencial, que é mais importante do que eu ficar o tempo inteiro me comunicando no mundo digital. Então, esses são os principais desafios que a gente vê a partir de agora. Pois é, mas o Brasil caminha já, dá passos firmes em relação a esse letramento midiático, de algoritmos, ou a gente ainda está passivo? A gente tem algumas medidas que são importantes e que vão nessa direção. A gente tem, por exemplo, no próprio material didático, no PNLD, alguns livros na coleção de jovens e adultos, por exemplo, que vem já no ano que vem, existem livros relacionados à cultura digital que falam sobre letramento midiático, e esse letramento algoritmo também. Então, a gente tem algumas medidas que já estão direcionadas nesse caminho. E também temos municípios e estados que estão um pouco preocupados ainda com isso. Agora,
a gente ainda está muito longe, Kelly, daquilo que a gente realmente precisa, que é realmente fazer com que os nossos professores, e aí a gente não pode nem pensar só nos estudantes, porque no final das contas, se a gente não tiver os professores sendo muito bem formados para utilizarem essa tecnologia e para saberem como é que se faz, para saber como é que se faz o melhor uso dessas tecnologias, eles também não vão saber ensinar. E nós sabemos que a formação de professores é um problema no nosso país. Então, existe a necessidade de um investimento muito alto na formação dos professores e também de investimento em políticas públicas mais incisivas para que a gente consiga ensinar as nossas crianças e jovens a fazer essa boa utilização, olhando principalmente para materiais, para a formação de professores, mas também para essa infraestrutura. Não dá para a gente pensar que eles vão fazer o bom uso se não tiver uma infraestrutura tecnológica funcionando nas escolas. E mesmo quando a gente fala da internet 5G chegando nas escolas, hoje ainda isso está muito longe de ser a realidade. Pois é, o Estado de São Paulo, então, optou pela proibição dos celulares a partir do ano que vem. O que a gente pode dizer em relação ao que acontece já no mundo, né? O que aconteceu no mundo? A tendência, de repente, aconteceu uma decisão como essa e depois a gente ter que todo mundo conversar e encontrar um meio termo, né? Eu falo porque esse é um problema não só do Estado de São Paulo e do Brasil, né? Mas é algo que acontece no mundo. Por aqui a gente tem internet no celular em torno aí de uns 10 anos para cá, ou seja, é tudo muito recente, né? Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo ou, pelo menos, para usar essas ferramentas da melhor forma, né? Essa é uma preocupação no mundo todo, Kelly. A gente viu essa semana, por exemplo, que a Austrália foi o primeiro país no mundo a proibir as redes sociais para menores de 16 anos. Ou seja, lá na Austrália, a partir de agora, nenhuma criança e jovem com menos de 16 anos vai poder acessar qualquer rede social, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, seja lá nenhuma, assim, ninguém vai poder, que tenha, né, menos de 16 anos, vai poder acessar essas redes. Então, é de fato uma preocupação mundial. E a gente vê esse impacto muito claramente tanto nos índices educacionais, mas também nos índices de saúde, né? Quando a gente fala, por exemplo, o principal teste de avaliação internacional, que é o PISA, que mede não só o quanto que a gente sabe, né? Os estudantes de 15 anos sabem como é que eles utilizam o conhecimento para resolver problemas do mundo real, com relação à matemática, linguagens e ciências, mas mede também criatividade, mede outros conhecimentos agora, a gente tem uma queda nos resultados a partir do momento que os celulares, os smartphones começaram a chegar na mão dos jovens. E isso é um sinal muito claro, existe uma correlação, então, de que a utilização dos smartphones passou a gerar um impacto negativo para o aprendizado desses jovens. Mas também existe uma correlação, inclusive existem vários estudos e tem uma publicação que tem sido muito comentada, né, da geração ansiosa, de um pesquisador da Universidade de Nova York que fala muito sobre isso, sobre o impacto na saúde das nossas crianças e jovens por conta da utilização abusiva dos celulares e das redes sociais. Então, tanto índices educacionais quanto índices de saúde nos mostram que realmente é um problema endêmico e mundial. Não é um problema que acontece só na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo ou no Brasil. Pois é, e se afeta a saúde, né, mental, física, a concentração, só para a gente fechar, acho que vale a pena a gente chamar a atenção das famílias também. Há alguns dias eu fui numa apresentação, Rafael, e deve ser um irmão mais velho e tal, que assistiu o irmão mais novo, mas ele não viu nada. Ele ficou o tempo todo no tablet jogando, os pais ao lado e não disseram nada, né? Durante 2, 3 horas ali de evento. Então, cabe à família também participar desse processo. A gente tem que estar atento, né? Senão a criança fica sempre naquele mundo à parte e nem vê nada do que está acontecendo do lado. Muito obrigada, viu, pela análise. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Obrigado, Kelly. Foi um prazer. Até a próxima. Até.